Olá, boa noite. Estamos mais uma das nossas conversas à noite. Hum, a convidada desta semana é uma boa colega de há muitos anos, a minha colega de faculdade, que ela também enverdou por outro caminho e por outra escolha profissional. Portanto, terá seguramente muito que nos contar e muito partilhar connosco esta noite. E já cá está. Portanto, vou aproveitar para, para a convidar para entrar. Deve estar aí já mesmo a entrar. Olá, Olá! pessoal. Gira. Essa foi só para vir aqui, que eu normalmente Foi. não sou. Não, mentira. Mas Exato. hoje, mas hoje demorei-me mais, naturalmente. Exatamente, sim, 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 sim. Olha, eu venho como consegui aqui chegar com este estado esbaforido e todo despenteado. Olha, também acabei agora uma minha última paciente do dia, às 9 e pouco. E pronto, e foi só comer qualquer coisa rápida e vir para aqui. Olha, antes de mais, obrigado. Nada. Tu eras daquelas pessoas que não que era imperativo aparecer e ser convidada para conversarmos Oh, por tanta coisa que temos para falar. Mas já não te vejo, não te ponho visto em cima há muito tempo. é verdade, é verdade. Acho que Ainda não hoje temos estava a visto. comentar que morasse ao lado do Life ao lado ou perto do Life Center, estava lá sempre batida. Mas Pois, é muito complicado para mim. agora batido também era difícil, não é? Porque isto também não está Sim, fácil. sim, sim, Mas, sim, sim. enfim, dentro do possível. Nós abrimos Claro. ontem a parte da osteopatia e da Ah, foi? fisioterapia, sim. E Hum. continuamos com as análises clínicas, muitos testes serológicos, agora para a malta Hum. tentar perceber se está em algum grau de imunidade ou não, Mas já mas perceberam como é que vão? Já há regras para a abertura de espaços, bom, de ginásios, vamos chamar assim? bom, nós nesse aspecto estamos sempre aqui numa situação um bocadinho diferente, porque nós, em boa verdade, embora estejamos a trabalhar com a área do exercício, não somos Não são. advogados. Uhum, Portanto, acabamos por ter esta vantagem, não é? uhum, E temos uma boa parte alocada à fisioterapia e à osteopatia. uhum, boa. Não deixa de haver um encontro de pessoas, epá, as aulas de Uhum, grupo, quer dizer, pois. haverão quando for permitido com a distância social. E temos estado a funcionar com alguns treinos outdoor, na medida do possível, e Uhum, o online, e isto que estamos a fazer, não é? Vamos tomar um uhum. café e estamos aqui à conversa. É verdade. Portanto, não sei muito bem ainda como é que vai acontecer. Fomos todos apanhados de surpresa. Eu acho, como eu costumo dizer, o futuro chegou do dia para a noite, não é? E de Uhum, repente estávamos no futuro, tivemos que começar a reinventar-nos e construir um projeto de cinco. Do nada, não é? De quatro paredes, do nada, e começar a fazer tudo. E tu que assististe ao nascimento do Life uhum, Center há 5 anos e meio, sabes bem a luta que tem sido e as dores de cabeça que tem sido. uhum, Portanto, olá Cristina. Olha, a Cristina, a nossa aluna, está serrimamente a fazer as nossas aulas de pilates, portanto, ela melhor do que ninguém uhum. pode dizer o que é que tem sido. Mas pronto, olha, quem é a Sílvia Batista? Para quem entrou e não faz ideia quem tu sejas. Ui, E tu, à semelhança de mim, também mudaste de vida, não é? Porque nós conhecemos sim, noutras guerras. sim. Eu já tive várias vidas também. Portanto, Mas como quem és tu. tu? Quem és tu? Olha, eu sou várias pessoas e sou muita coisa, felizmente, como todos nós, acho eu. Mas eu comecei como tu, não é? Tirámos o mesmo curso, embora sejam uns anos mais velha. Tenho 45, tu tens Faço 43, 3? 44. Faço 44. 44 em agosto. Ok. Eu faço 45, 46 em setembro e, portanto, venho também tirei comunicação na Católica. Já na altura, neste momento, já na altura, eu, quando fiz os testes psicotécnicos, dava-me assistente social ou psicóloga e eu achava que aquilo, deviam estar, que aquilo não devia ter corrido bem, aquele teste. E depois, ao longo da vida, tenho-me lembrado muito deste teste e desta decisão que tomei, que eu não diria que foi uma decisão errada, porque me permitiu conhecer uma série de gente e acredito piamente que me permite ser melhor psicoterapeuta hoje em dia. Não quer dizer que quem não tenha este percurso que vá dar uma volta maior
Não quer dizer que essas pessoas não sejam boas naquilo que fazem, mas eu sinto que o facto de eu ter tido outras vidas me permite entrar em contacto com as minhas pacientes sobre várias dimensões. E, portanto, ainda bem que cheguei onde cheguei agora, mas sinto que onde estou é onde era suposto eu estar. Eu sou muito apaixonada por aquilo que faço, sou muito apaixonada pela minha profissão e julgo que isso se nota. Demorei muito tempo até chegar aqui, mas cheguei no tempo certo. E, portanto, quem é que eu sou? Sou uma psicoterapeuta psicanalítica que é muito apaixonada por aquilo que faz. Eu acho que assim, em traços gerais, a coisa pode ser mais ou menos. E até ter chegado aí, o que é que andaste a fazer? Então fui jornalista, trabalhei em televisão, trabalhei em produção de televisão, trabalhei em conteúdos de televisão, trabalhei na rádio. Trabalhámos juntos em produção de televisão? É verdade, é verdade, é verdade. Aliás, foi aí que nos reencontramos. Anos mais. Nós não nos chegámos a cruzar na Católica, acho eu. Encontrámos-nos anos depois. E, entretanto, já vivi fora 2 vezes, portanto, já emigrei e já voltei. Foram sempre experiências extraordinárias. Vivi em Londres, vivi em Paris, trabalhei em moda. Enfim, eu nunca tive um plano. Eu ia sempre por onde as coisas me soassem bem. Pronto, eu ia. Até que este apelo da psicoterapia e da psicanálise, bom, começa também por eu ser paciente de Diva há muitos anos. E, portanto, não foi propriamente uma coisa intelectual de isto é tão giro, deixa-me cá ler. Não, eu faço análise há muitos anos e foi como paciente que descobri a psicanálise. E, portanto, ao mesmo tempo que era paciente, ia vivendo a minha vida, naturalmente, e chegou uma altura que eu comecei a achar que, enfim, se calhar tanta volta que eu dava, se calhar queria dizer que eu gostava de tudo, mas se calhar não gostava realmente de nada. Ou não gostava de nada a fundo. E foi quando decidi fazer esta nova formação em psicoterapia e psicanálise. E pronto, e cá estou, muito bem, muito feliz com o meu consultório, com as minhas pacientes. É uma profissão difícil, não é? Porque basicamente lidamos com a dor, não é? Com as dores dos outros. E, portanto, eu passo os meus dias a acolher as dores alheias. E isto pode parecer estranho, eu falar disto com esta leveza, mas não é com leveza que o faço. Mas é como te digo, como tenho muito amor pela coisa, não é que ela não canse, não é que ela não me angustie, a mim também. Simplesmente faço com outra satisfação, digamos assim. Muito bem. Pois, como disseste muito bem, cruzaste nesses mundos todos da... Nós, em boa verdade, reencontrámos-nos uma vez com o Heiró, com o Nuno Heiró, na Bica do Sapato. Sim. Nas pizzas. Sim, sim. Pronto, e daí já lá vão 17 anos. Portanto, fora o resto que já ficou mais para trás. Portanto, sim. Já somos metade da vida. E depois, alguns ali em 2007, trabalhámos juntos num projeto que eu nem vou comentar para a televisão, para um canal. É loucura. Foi o meu pontapé de saída para dizer chega. E tu depois lá continuaste. Eu viria a dizer chega. Sim, eu viria a dizer chega anos mais tarde. Sim. Eu já estava com o pé nesta área, já tinha começado no curso de Pilates e, entretanto, disse que sim, que a partir daí é que ia mudar definitivamente. E isto para te dizer o quê? Agora, no meio disto tudo, deste percurso que fizeste, tu voltaste a estudar, não é? Tiveste quanto tempo a estudar? Ainda estou, 4 anos. 4 anos e eu acho que isto nunca vou deixar de estudar. Isto de facto não é fácil. Depois, se não estuda teoria, estudo os casos, tenho supervisão de casos e, portanto, é uma profissão, isso é uma das coisas que eu gosto. É qualquer coisa. Virginiana, portanto. Eu não sei o que é que isso quer dizer. Sabes que eu sou uma positivista. Eu não posso, aquilo que eu faço não podia estar mais longe
dessa afirmação, porque a psicanálise vê a pessoa como um todo na sua história, no seu contexto e, sobretudo, na sua individualidade e subjetividade. Portanto, achar que nascer sob uma determinada égide, num determinado dia do mês, do ano, e que, portanto, tem determinadas características, não podia estar mais longe Mas eu só estou a dar a minha opinião. Com certeza, com certeza. Na profundidade do teu ser até podes, de alguma forma subscrever, mas eu entendo. Olha, e no meio disto tudo surge uma coisa que eu tenho seguido na quarentena, que é o resultado das nossas reações, porque fomos todos reativos, porque ninguém conseguia ser proativo, não é? Que é o hashtag quarentena. Que não é meu, sim. Que não é teu, sim, claro. É mas que tu tens e fazes um pezinho, não é? Não, na verdade ele é do meu... Eu pensava que tinhas uma colaboração... Não. Eu tenho a sorte tive a sorte de ver nascer o projeto, porque nasceu aqui em casa. Nesse sentido, a minha colaboração é só como pessoa que vê. Eu acho que a nossa observação também tem alguma influência. Nós também não nos vemos há muito tempo, estas conversas não têm guião e vamos aqui ainda bem, também não era fora, vamos pia fora. Exato. Portanto, vai dar a qualquer lado, já percebi que não. Eu achava que sim, que tinhas aí uma... Não. Está de facto brilhante, está de facto é muito bom, é muito bom. Um wake-up call para nos mantermos ligados à arte e à cultura, não é? E temos sido nós, de alguma forma, na arte e na cultura e no desporto, que temos segurado a malta em casa. Que, curiosamente, sim. Sabes que eu achava... Diz isto, desculpa. Eu achava aquelas afirmações do género, pessoas que falavam na arte, não é? A arte salva, e eu achava aquilo tudo um bocadinho pedante, confesso. Achava que a arte salva. A arte salva quem, sei lá, quem tem a oportunidade e a sorte de poder apreciar, quem teve a sorte de poder crescer com essa possibilidade de ter aprendido a apreciar. E agora aqui fechada, como estamos todos, não é? Eu acho que percebi um bocadinho do que é que isso quer dizer. Que eu sinto que se não fosse os livros e a música, sobretudo para mim os livros e a música, eu estaria com certeza muito pior. O que eu criei nesta quarentena foi um projeto de escuta voluntária, chamado de escuta voluntária, em que nem a propósito, exatamente, escuto voluntariamente as pessoas durante um X número de sessões, as pessoas que querem, enfim, que precisam de falar sobre o que quiserem, na verdade, durante 45 minutos. Vou-te só pedir que eu faça aqui uma mudança do plano. Sim. Isto de repente, tenho medo que fique sem bateria, isto pode cair. Olha, e então tenho... Diz, já estás pronto? Já estou ligado à ficha. Tenho que ver se não cai de repente, porque os telefones agora, pobres desgraçados, estão permanentemente. Eu tenho aqui ao meu lado a estante onde eu guardo toda a minha parafernália, uma parte dos meus livros intelectuais. Mas como não fica um plano bonito, toda a gente agora faz estes diretos e estes momentos com uma estante profícua, não é? De livros. Sabes, eu como estou a atender pacientes em videochamada, tenho este background que não tem absolutamente nada. Porque para não com croma, exato. Sim. For umas palmeiras ou consoante a temática. A minha biblioteca favorita é a do Nuno Rogério, porque é daquelas bibliotecas que tem escada. E eu tenho gabado muito, eu costumo ver o programa dele na SIC Notícias e eu nem ouço o que é que ele está a dizer. Ele, a partir do momento em que começou a fazer... e é por isso que eu também não tenho nada atrás. Não tenho... Ou isso na garagem, não é? Ou isso na garagem. Eu confesso que agora, para dar aqui um ar de intelectual, tenho imensos livros guardados numa mala, em várias malas, em vários baús na garagem. Tomos enciclopédicos de livros. Hã? Tomos enciclopédicos de coisas várias, altamente difíceis. Sim. Mesmo que nem quanto mais não seja só as lombadas, para um gajo dar um... Exato. Podias comprar só lombadas. Como dizia a senhora que vem cá a casa de vez em quando limpar, perguntou que viu um monte de livros em cima da secretária e perguntou se eu, para dar aulas de ginástica, tinha que ler aqueles livros todos. Eu disse, não, isso está aí só para enfeitar. Para tirar o pó. Parece, de facto, eu acho que os dois temos uma profissão que se presta... A Isabelinha acabou de entrar. Beijinho para ela.
eu acho que nós os dois temos uma profissão que se presta a alguns enganos. Tu acham que, pronto, é só estás ali aos pulos e já está, não é? E na minha é tipo, acham que é só ouvir. Eu também, isso tu fazes, mas quer dizer, vais lá pagar para te ouvirem. É uma parte. E quando trabalhávamos em televisão, as pessoas às vezes diziam-me que me conheciam de algum lado. E eu dizia, olha, deve ser da televisão. Mas aparece, olha, Isadora, estás muito bonita. E eu subscrevo. Obrigada. E eu dizia, deve ser da televisão, mas trabalho em televisão. Não, eu só reparo televisões. Eu só faço televisões. Olha, vamos, porque senão as pessoas vão pensar que somos aqui um bocadinho tolinhos. Também não deve E somos. Um bocadinho somos. Neste período todo em que de repente nos vemos confinados, eu já há muito tempo queria ter falado contigo, mas entretanto, por problemas diversos, não chegamos a uma data. E nós entramos nesta coisa das conversas à noite e durante 3 semanas tivemos imensos convidados. E agora o que faz sentido é perpetuar este registro ao longo do tempo. E quem sabe, semanalmente, durante muito tempo. Tem sido difícil para as pessoas, de repente, verem-se privadas das suas rotinas, dos seus cotidianos, de estarem fechadas em casa. Como é que tu tens sentido as pessoas, e sem entrar, obviamente, em detalhes, porque o teu código de ética e de ontologia profissional garantidamente assim o exige, mas como é que tens sentido as pessoas, genericamente? Olha, eu acho que depende muito da estrutura psíquica da pessoa. Se calhar há pessoas que, como se sentem um bocadinho mais desadequadas face ao mundo que as rodeia, estão ótimas agora. Porque agora estamos todos no mesmo barco, não é? Ou melhor, não estamos todos no mesmo barco, mas parece que estamos todos da mesma maneira, não é? Estamos todos em casa. E, portanto, é essas pessoas que sentem que estão sempre desenquadradas e fora do mundo. Se calhar essas agora estão bem, porque sentem que... Não é? Exatamente. Portanto, agora as diferenças estão bastante mais esbatidas. Claro. As outras, que eram mais ativas, que, enfim, que têm um funcionamento psíquico diferente, se calhar essas agora estão também elas com o seu traço depressivo um bocadinho mais acentuado. Eu acho que depois dos primeiros tempos em que, de facto, houve aqui uma fona de fazer coisas, não é? Aquelas primeiras semanas era eu próprio entrei nisso, quer dizer, eu tive as primeiras 2 semanas sem folgar, aquilo era sem folgar mesmo, era sessões, era pacientes, não pude, obviamente tive que ajustar os horários dos pacientes, Claro. Era cursos, era aulas, portanto, e depois o tempo foi passando, não é? E esta euforia dá lugar a uma nova normalidade, só que dentro de casa. E depois, eu acho que a diferença entre as pessoas está sobretudo na sua estrutura psíquica, como é que elas operam mentalmente, e depois nas suas condições, não é? Porque, obviamente, que sobretudo, independentemente se a pessoa mora numa casa grande ou numa casa pequena, sobretudo se a pessoa está bem, este estar bem também não é para ser taxativo, não é? Mas está confortável consigo próprio e com as pessoas com quem vive, vai passar estes dias de uma maneira um bocadinho melhor. O que não quer dizer que chega a uma altura que não as possa nem ver à frente e que nos apetece dar um tiro, não é? Agora, o que é complicado é em contextos de violência doméstica, ou de não sendo tão extremo, por exemplo, casais que se desencontravam, que tinham pouco tempo, não é? Que se calhar agora percebem que esse desencontro inconsciente já era sinal de outra coisa qualquer, não é? Agora que estão obrigados a estar juntos em casa. E depois há as relações, exatamente, depois há as relações de pais-filhos, não é? E as relações dos pais com os filhos também têm muito que se lhes diga, porque, obviamente, se calhar agora muita gente que está a queimar aquilo que estão com os miúdos em casa, se calhar até romantizava esta coisa da maternidade e da paternidade, que é das coisas mais romantizadas e idealizadas que pode haver, por um lado. Por outro lado, isto tem mesmo que ser idealizado, porque é tão difícil, e sobretudo agora, estar em casa com os miúdos, tudo isto é tão difícil, que se as pessoas só estão ligadas ao concreto e ao real, para já ninguém quer ter filhos, não é? Portanto, temos que idealizar todos um bocadinho estas questões da maternidade. E isso agora não é possível, não é? Porque de repente, sobretudo as mães, e nisto as mulheres têm um peso muito melhor, o jugo delas é diferente. De repente elas têm que passar,
trabalham, portanto estão em teletrabalho, são mães a tempo inteiro, são donas de casa a tempo inteiro e são parceiras, companheiras a tempo inteiro. Portanto, é tudo a tempo inteiro. Aqueles momentos que nós tínhamos de escape individual, mais que não fosse o momento em que nos metemos no carro ou nos transportes para ir trabalhar e vimos, ou os momentos em que estamos no café, vamos beber um café com os colegas, portanto, isso deixou de existir. Ou vais ao ginásio, não é? Ou vais ao ginásio, exatamente. Exatamente. Portanto, aqueles momentos que eram individuais de cada um, sim, deixaram de existir. E são importantes para a individualidade, não é? Completamente. São formadores também dessa individualidade. E, portanto, o que eu noto que estamos fomos bastante obedientes, digamos assim. Acho que, apesar de tudo, somos bons alunos, o que também me parece que é um bocadinho fruto de muitos anos de ditadura, não é? E falando em termos simbólicos psicanalíticos, nós somos um povo que precisa precisamos de um pai que nos guie, claro, não é? Sim, e não somos filhos... Temos um pai hipocondríaco, que obviamente que era inevitável a decisão que tomou. E agora, curiosamente, temos um fenómeno jornalístico que também temos muitos pais, em alguns canais de televisão. Temos uma persona que encarnou a personagem do pai, dá conselhos e dicas e sugestões, e até se esquece um bocadinho do que é esta cena da carteira da deontologia. Sim, não é? Sim, e curiosamente o caso, imagino que estás a falar do Rodrigues de Carvalho, não é? E da entrevista que ele fez à ministra, sendo que a ministra é a única dos dois que foi eleita por todos, não é? Claro. Portanto, se alguém pode falar, todos que votaram. Mesmo os que não votaram, não é? Pelo menos e mesmo os que não votaram, que isto é uma democracia, exatamente. Portanto, se havia ali alguém que podia falar pelo povo, era ela que é legitimamente eleita. Exatamente. Mas há sempre estes casos, não é? Como em todas as crises, há sempre pessoas que se tomam a dianteira das coisas, nem sempre pelas melhores razões. Eu acho que, apesar de tudo, eu no início achei que era necessário, quando a coisa era mais soft ainda em relação ao Rodrigues de Carvalho, quando a coisa era mais soft, eu achei, ok, se calhar é necessário também sair aqui um bocadinho destas vestes de jornalista e mostrar cá aqui uma pessoa, não é? Se calhar também é necessário que alguém que tem um megafone tão grande e que a esta hora chega a tantas pessoas, possa levar também aqui, mostrar cá aqui pessoas deste lado, não é? Que somos todos pessoas. Da mesma maneira que os artistas estão a deixar, a partilhar a sua intimidade e a deixar que nós os invadamos, não é? Que entremos pelas casas e que eles se mostrem na sua intimidade. Os jornalistas também permitiram, de alguma forma, se colocaram ali um bocadinho a jeito. Mas a paciência tem limites, não é? E eu acho que... Sim, acho que foi um bocadinho longe demais. Achas que... E aí leva-nos a uma questão que eu gostava que tu abordasses, que é sempre um tema interessante, que é a questão do ego, não é? Eu acho que o ego, do ponto de vista semântico e psicanalítico também, claro, o ego é o eu, é o que quer dizer, não é? O ego, o self, é tudo expressões para aquilo que nós somos. O ego é aquilo que é a nossa, vamos dizer, a nossa persona pública, digamos assim. O nosso superego são os nossos filtros, é o nosso polícia interior, e o nosso id é o nosso desejo, não é? E, portanto, a nossa estrutura psíquica, de acordo com o Freud, que por acaso faria anos hoje. Palmas para o Freud. Muito apropriadamente, hoje também é chamado o dia do psicanalista e eu, quando me apercebi disto hoje de manhã, até achei que graça tem de termos desta conversa ser hoje. Olha, portanto, tu nisso já me ganhas aos pontos porque escolheste uma profissão que tem um dia. Nós temos o dia da atividade física, mas não temos o dia do técnico de exercício físico ou do personal trainer, não há? Quando não há um dia, porque são todos os dias. Pronto, passa a ser assim. Exatamente. É a forma mais polite, sim, mas desculpa. E então, o que sinto é que estas questões do ego são às vezes um bocadinho mal colocadas, porque eu não sei se as pessoas quando dizem o ego, está com o ego inchado, eu não sei se é um ego ou se é o seu traço narcisista, quer dizer, depende do que as pessoas estão a falar, mas pegando naquilo que é a asserção mais comum, que é a questão do ego, eu acho que ele faz parte
Ele é uma parte fundamental daquilo que somos e, portanto, não é possível retirá-lo. O que nós estamos a falar, talvez, é não só desse traço mais narcísico, mas também da nossa vaidade, da nossa arrogância, de uma série de coisas que se convencionou chamar de ego. De um ponto de vista técnico e do modo como se trabalha estas questões, a ausência, por exemplo, a ausência de ego é a ausência do ser, entendes? É a ausência da própria pessoa. É como se a pessoa, quando se, às vezes na supervisão, no outro dia estava a dizer, é que esta mulher é quase como se não tivesse ego. Não, isto não quer dizer que ela não tem vaidade. Não, é como se ela não existisse. Como se ela não tivesse uma vontade, como se ela não existisse como pessoa. Está viva, faz coisas, não é? Mas é como se a sua vida psíquica quase não existisse. E, portanto, eu tenho sempre questões com a terminologia, entendes? Porque para mim ego é outra coisa. Não sei se respondi à tua questão ou se querias saber alguma coisa assim mais concreta. Não, repara, a questão que muitas vezes associamos a estas intervenções mais personalizadas ou mais acesas destas figuras que, à partida, aquilo que têm que fazer, e por si só já é uma grande tarefa, é informarem-nos, e é isso que nós esperamos, não é, da comunicação social, e tocando neste caso em concreto. As pessoas, há uns que comem a papinha toda e acham que é ótimo, que ligeiro, e ele é um fenómeno entre tantos outros, e curiosamente mais outros que eu considero pontualmente interessante dentro da mesma estação. Mas eu encanito um bocadinho com estas manifestações de paternidade. Sim, sobretudo porque todos nós temos pais, ou tivemos, e ninguém lhe encomendou o sermão. Agora, a mim, eu não tenho problemas, lá está, eu não tenho problemas com os jornalistas mostrarem a pessoa que são, ok? Até porque até me sinto mais confortável, se queres que diga. Em Espanha, os jornais são assumidamente de uma determinada ou de outra facção política. E eu prefiro. Eu prefiro. Claro. Ali parece-me que foi uma coisa que lhe correu mal, sabes? Foi mesmo uma coisa que lhe correu mal. Acredito que ele achasse que estava a fazer o melhor. Sabes que uma coisa que se aprende quando começas a ver pacientes, e para mim tem sido... Opá, aquele clichê é uma aprendizagem constante. É mesmo. É que tu começas a perceber que toda a gente está na sua guerra. Toda a gente está na sua luta, toda a gente está com os seus fantasmas e com os seus merdas e com os seus medos. E que, pá, isso a mim deu muita tolerância, sabes, em relação ao outro. E eu olho para esta questão do Rodrigo, pá, e o que eu vejo ali é sobretudo um tipo meio assustado, sabes, meio acossado até. Porque não o vejo como um perverso narcisista, não é? Que é assim um grau já estranho de perturbação, meio na psicose de todo. E, portanto, o que eu vejo é um tipo que, como eu e como tu e como nós todos, está ali meio assustado e meio acossado e aquilo correu-lhe mal. Pronto. Acho que, apesar de tudo, eu percebo, aquilo realmente não foi bonito, mas olha, eu não... Espera aí só um minuto que a Sofia Ramada Curta entrou e acabou de dizer olha eles, olha ela. Olha ela, sim. Okay, exato. Olá, Sofia. Bom, não, mas esta questão do Rodrigo era um bocadinho... Estamos a... Diz que eu estou a mandar batom. Estás a mandar batom. Muito bem, espero que esteja tudo bem contigo, menina. Não, esta questão que me levou a abordar o Rodrigo Guedes de Carvalho ele acaba por ser aqui o bode expiatório de um tema transversal, não é? Que é um bocadinho o tame da ego, não é? O domar o nosso ego. Pois aí é que está. O que é que se quer dizer quando se diz isso? Para mim é que é importante. O que é que quer dizer domar o nosso ego? Quando digo isto, eu em particular... Ou tu, ou o que é que achas? Eu como também fui e sou um consumidor bom, isto agora aqui em jeito de conversa de café, eu tinha dois percursos, não é? Dois caminhos possíveis, e eu sou um bocadinho... Há uma definição do Richard Bach, não é? Do Fernão Catalão Gaivota e do Ilusões e do Monólogo em Distância, que eu gosto muito, que é: nós somos todas as hipóteses de escolhas
que não fizemos. E continuamos a prosseguir o nosso caminho em várias dimensões das nossas opções. Portanto, eu gosto de acreditar que há uma polivalência, uma pluralidade de eus a viver outras vidas, não é? E que nesta matéria eu faço esta vida porque foi aquela que eu em consciência quis. Isto sequer é uma ideia um bocadinho esquizofrénica ou bipolar, mas encanta-me este pensamento. Portanto, eu estou hoje aqui porque sou fruto de uma série de escolhas e, obviamente, que a liberdade está condicionada ao momento em que tu escolhes. Portanto, não somos assim. E não é só a liberdade que condiciona, ou melhor, é a liberdade, mas é sobretudo a tua liberdade de ser. E há pessoas que não têm esse luxo, porque desde muito cedo isso lhes foi tirado, não é? Ou foi condicionado. E, portanto, tu sabes que eu já há muitos anos também andei nessa onda mais New Age, do coaching e disso tudo. Felizmente pouco tempo até perceber que aquilo, enfim, hoje em dia... Eu não tenho nada a ver com o coaching. Não, eu sei, mas é um tipo de coisas que eu ouço muito. Eu tenho muitas pacientes a chegarem às sessões, às primeiras sessões, vindas desse lado da vida, onde eu também já estive, ok? Onde eu também já estive por pouco tempo, mas já estive. Em que acham que tudo se resume a escolhas. E o que não percebem é que só o facto de haver uma escolha já é uma sorte, não é? Nós todos muito neuróticos, felizmente que somos neuróticos e temos o luxo de poder, por exemplo, deprimir, que as pessoas acham que a depressão é uma coisa de fracos, mas a depressão também é só para quem pode deprimir, porque há pessoas que nem sequer chegam a isso, não é? E depois têm surtos psicóticos, esquizofrenias, coisas desse género. E, portanto, isto tudo existe no mundo. Não é? O mundo não é só feito das pessoas que têm a capacidade de fazer escolhas. Se formos essas pessoas, porreiro, não é? Ainda bem que nós conseguimos chegar a esta fase da vida e olhar para trás e perceber, ok, eu sou fruto das minhas escolhas, pronto, temos essa sorte. Mas há muita gente que não é, que aparentemente até pode parecer que é, mas não é. Dou-te um exemplo. Uma pessoa que a mãe nasce, a mãe tem uma depressão pós-parto, não está disponível para aquele bebê. O bebê não é acolhido na sua absoluta omnipotência, não é? Porque os bebés são altamente dependentes, portanto o bebê não é acolhido nem por essa mãe, nem por uma outra pessoa securizante que possa fazer sentir seguro e com bem-estar. A probabilidade dessa pessoa, ok, eu vou dizer isto, vamos tomar isto não como um dogma, ok? É só para dar aqui um exemplo, porque mais uma vez, cada pessoa é uma pessoa. Estou a dizer que acontece muitas vezes, e tenho pacientes assim, com este quadro, mães depressivas, ou que tiveram uma depressão pós-parto, ou que já eram depressivas, que não tiveram disponibilidade para o seu bebê, e aquela pessoa cresce com sentimentos de uma insegurança tal, de ansiedade tal, também elas com um traço depressivo muito acentuado. Portanto, diz-me que capacidade de escolha, essa escolha existe, mas é condicionada, não é? Claro que se pensarmos assim, então se calhar nós todos também temos questões, não é? Toda a gente tem questões com os seus pais, quer dizer, é da natureza humana, em graus diferentes, naturalmente, mas a uns foi-lhes permitido coisas que a outros não. Permitido neste sentido, porque o enquadramento e o contexto em que cresceram lhes permitiu isso. E isto não tem nada a ver com dinheiro, possibilidades financeiras. É claro que o dinheiro é muito importante e ajuda, mas eu agora estou a falar especificamente das condições mentais, emocionais, psíquicas e, portanto, há pessoas que não têm essa possibilidade, não é? E, portanto, eu percebo a questão das escolhas, mas isso é um luxo a que alguns se podem dar e outros não. Pronto. E com isto eu fiquei sem pio. Não, disparate. Disparate. Não, eu concordo, sem dúvida. Eu costumo dizer que, de facto, nós conseguimos ocupar-nos das questões da emoção quando temos as questões da barriga resolvidas, não é?
De facto, em primeira base, em primeira instância, tens que resolver aquilo que são as necessidades básicas fundamentais e depois, como tu dizias e bem, há alguns que não sequer têm tempo para ter tempo para ficarem deprimidos, porque quer dizer, há a subsistência e a sobrevivência que é fundamental, sem dúvida. Certo, mas repara, todos nós temos um traçozinho depressivo, não é? Todos nós temos essa... A todos nos pode acontecer. Eu acho é que nós fugimos tanto das emoções que nos perturbam, e eu não digo que elas não são nem as positivas nem as negativas, lá está, a conversa New Age. As emoções são o que são, elas não são nem positivas nem negativas. Nós podemos ter maior ou menor dificuldade em lidar com elas, mas elas são o que são. Há pessoas que lidam mal com o prazer. O prazer é uma coisa negativa. Para ti não, para mim também não, mas para muita gente é. Pois, não é? Prazer, sim, depende. Imagina o prazer no geral, a fruição, não é? Sim. O ócio, por exemplo, sim, que é uma das razões pelas quais muita gente agora que está confinada também está a bater mal, não é? Porque agora, não é? Que te podes permitir, não digo um ócio, porque isto não são férias, mas o estar sem fazer nada é uma coisa que também causa perturbação. Mas eu acho que nós fugimos tanto de nos sentirmos da tristeza, da dor, da angústia, como se a vida pudesse ser vivida sem isso, não é? Nós só temos alegria porque há tristeza. Para tudo há o seu contrário, não é? Claro, como é que, por acaso, no outro dia estava a ler um texto muito giro de um psicanalista que eu gosto muito, português, que é o João Seabra Diniz, e então ele contava que estava a ver um miúdo numa casa pia da vida. E o miúdo, ele lá consegue ligar-se ao miúdo e o miúdo diz, ele depois vai ser, há um dia que ele vai para se ir embora e o miúdo não queria que ele se fosse embora. E ele diz ao miúdo, mas já viste que se eu não me for embora, depois tu não vou ter possibilidade de voltar. Portanto, basicamente, e eu achei a frase deliciosa, que é, se eu não for agora, depois não me vais a voltar. Portanto, se não houver esta tristeza de ir, depois também não há alegria do regresso. E, portanto, eu acho que nós temos dificuldade em fazer em viver estes dois lados, não é? Porque, naturalmente, da natureza humana, nós afastamos o que dói, não é? O princípio do prazer, não é? E o princípio da realidade a gente afasta porque não quer, não é? A gente quer é só o bem bom. E, portanto, acho que muitas vezes levamos isso para lá da conta. Olha, diz-me uma coisa, pegando nisso, achas que isto panicámos todos porque de repente temos um vírus a entrarmos pela Europa a dar-nos um soco no estômago a todos, não é? Curiosamente a peste negra começou no mesmo sítio, entrou pelo mesmo sítio e fez a mesma coisa à Europa, mas há não sei 7 séculos, não é? Há 7 séculos. Portanto, veio da China, demorou 15 anos a chegar aos portos de Itália e depois é aquilo que nós lemos todos naqueles livros espetaculares de história, é a peste negra. Mas, de facto, achas que nós, de repente, nos sentimos altamente... Isto tem esta expansão. Eu não vou entrar em questões de estudo da epidemiologia, porque nem eu não percebo nada. Nós não somos, não, exatamente. Mas, quando a coisa tocava do H1N1 e dos vírus na Ásia... Epá, era lá longe, não é? Agora de repente levamos todos um soco na pança e toca-nos aqui. Portanto, nós temos esta necessidade de controlar tudo. E era o que tu dizias e bem, não é? Subitamente, nas primeiras 2 semanas, andávamos numa fona que não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Não, parecia o último dia de aulas. Todos os dias era o último dia de aulas. Loucura! Cenas para fazer, cozinhar, fazer pão, era tudo, não é? Porque também era as pessoas, era modo de reagir a tudo isto, não é? O problema é que é sempre no mesmo, que é no tempo como é que se reage, não é? No tempo como é que a coisa... Eu acho que tenho esta teoria que é que no tempo é que tudo se vê, mas eu sinto que achas que com isso tudo vamos sair? Agora vou fazer aquela pergunta New Age. Achas que vamos? Eu adoro estas coisas contigo porque tu... Mas tu aqui também podes mandar a merda, uma boa verdade. Não vale a pena. Mas já está. Achas que vamos sair melhores pessoas de tudo isto? Eu acho que os que já eram boas pessoas vão continuar boas pessoas e aqueles que têm ali mais coisinhas para trabalhar vão continuar a ter coisinhas para trabalhar. Acho que vamos sair iguais. Acho que muita coisa no mundo vai mudar e nós vamos ter que nos adaptar. Mas na essência...
E não, nem acho, no outro dia estava a pensar nisso, fizeram uma mesma pergunta. Eu acho que há pessoas que vão mudar e outras que não vão mudar, mas a questão não é se muda ou não muda, muda o quê? Como? Para onde? Não é? Se o mundo muda à nossa volta, nós naturalmente vamos ter que mudar alguma coisa. Não é? Agora, quem já estava habituado, quem tem esse interesse de trabalhar sobre si, de olhar para si, quem pratica esta transformação sobre si mesmo, digamos assim, se calhar vai mudar alguma coisa com isto. Opa, quem também está bem como está e não acha que não tem nada para mudar, então vai ficar na mesma, como tudo. Não acho nada, eu não romantizo isto, porque acho que isto não é uma coisa boa. E o que isto tem de bom, lá está, mais uma vez, cada pessoa é que retira ou não coisas boas disto. Mas não acho que isto no geral, eu acho que isto é uma coisa altamente paranoide, é um vírus que não se sabe bem de onde é que vem, nem como é que é, ninguém sabe nada. E a questão é que antes o pai sabia, não é? O pai, não é? As estruturas superiores, hierárquicas. O pai, quando nós somos pequenos, não é? Os pais sabem tudo. Quando nós somos pequenos, se é que nós ficarmos sem pais é uma grande merda, porque se os pais não sabem, quem é que sabe? Não é? E portanto, depois vamos crescendo, é o chefe, não é? O chefe passa a ser o pai. Depois não é? Depois é o Estado. O Estado é que é o paizinho. E portanto, hoje ninguém sabe merda nenhuma. E, portanto, queres perguntar ao lado, e depois eu tenho um bocadinho esta labreguice de achar que lá fora é tudo espetacular. Antes, quando eu achava que aqui não sabia, ia procurar fora daqui. Artigos científicos, papers. Agora lá fora também está tudo na mesma. Claro. E, portanto, acho que... Eu fiz um exercício, desculpa interromper, eu fiz um exercício... Também um bocadinho nesse âmbito que foi, ia vendo a CNN, porque como obviamente fiquei com a mala pata de só lá ter trabalhado um ano e não ter lá ficado, de vez em quando gosto lá de picar para ver o que é que está a acontecer. E às tantas, a única coisa que mudava era o grafismo, a qualidade da imagem e da realização, mas os conteúdos eram os mesmos. E a desinformação e a falta de informação que pudesse acrescentar alguma falta de informação nossa, de alguma maneira, pá, vamos ver se estes gajos sabem alguma coisa. Mas na verdade ninguém sabe coisíssima nenhuma. Não é? Bem, nós temos que dançar consoante a música, mandam-nos andar de óculos e de máscara protetora. Epá, se é numa atitude de ajudar o próximo e eu tenho que ser um exemplo de um bom cidadão, então falo, com certeza que sim, não é? Porque acho que não custa nada. Custa-nos a todos um bocadinho, porque andamos ali abafados com aquilo. Porque isto é invisível, ninguém sabe o que é isto, estás a ver? E agora o que sinto é que isto, e isso acho bonito de ver, lá está, mais uma vez, agora se calhar um bocadinho mais, já mais sumido, não é? Porque as pessoas também se cansam de ter compaixão e empatia, porque depois de facto também... naquilo que a Isabel disse aqui, não é? Isto não tem piada nenhuma e muitos vão ficar, é bem pior. Vai faltar dinheiro, sim. Vai faltar Ok, não tinha visto. Pois é, tem toda a razão. É mais difícil. Pois. É verdade. A questão é que eu acho que nós não temos essa capacidade de estar constantemente ligados a este nosso lado, não é? Porque se estamos sempre ligados à empatia, à compaixão, se isto é a toda a hora, então como é que nos ligamos a nós, não é? Pois, claro. O que não quer dizer que se nós já estamos ligados ao outro, à partida há uma ligação a nós, mas eu também acho que esta empatia a mais, esta compaixão, pá, não é mais, é este modo meio maníaco, como de repente, pá, eu de repente à minha volta, eu própria passei a dar a toda a gente aquilo que me põe comida na mesa, não é? O fruto do meu trabalho. Não é? Toda a gente fazia coisas de borla. Até que chega uma altura que eu pensei, pá, calma, ok, vamos, isto tudo precisa de ser gerido, porque senão às tantas, ninguém tem, para ninguém, não é? Não é só um que tem, outro não tem, não há para ninguém. Aí, minha querida, estamos às tantas a pessoa tem... E a minha profissão tem sido pródiga nisso, não é? Porque todos opinam, são os blogueiros da vida e as blogueiras da vida que opinam sobre exercício, mandam-me os jardas. Epá, eu contigo posso falar sem filtro, porque olha, quem não gostar, eu estou em minha casa, tu estás na tua. Com certeza.
epá, mandam umas bujardas, de facto, desprovidas de conteúdo e daquilo que a nós, e aí estamos os dois em uníssono, não é? A dureza e a crueldade de termos arriscado mudar de vida e Uhum. começarmos tudo do zero, não é? Eu comecei como estagiário a ganhar uma miséria com os trabalhitos que ia fazendo rota de sala aos 31 anos, porque era de facto isto que eu queria fazer e tu, garantidamente, tens andado a partir pedra e a penar para chegares onde chegaste. E de Sim. repente, qual não é o meu espanto, quando isto rebenta, epá, e os ginásios fecham portas e os profissionais começam a dar treinos e continuam a dar treinos em sinal aberto e tudo de borla, epá, e as pessoas a consumir e é só escolher. Portanto, eu não sei muito bem onde é que isto vai parar, não é? Pois, é que às Eu, tantas, sim, eu no meu escuta voluntária são 3 sessões gratuitas, porque acho que menos que isso, enfim, 3 sessões não são nada, mas também menos que 3 sessões, então era só ridículo. E depois, a partir daí, pois a pessoa que quiser, depois tem que pagar, porque eu não posso fazer, a minha vida não é trabalhar de borla, não é? Se não é trabalho, é voluntariado. E, portanto, é um voluntariado QB. Mas veio-me essa ideia de eu quero participar, ou seja, eu quero fazer a minha parte, mas eu não posso fazer, eu não posso dar tudo, há limites, e esta questão do limite é uma coisa que eu também tenho aprendido agora muito recentemente. Eu tenho esta coisa do voluntariado de há muitos anos, e depois é assim, quem achar que o voluntariado é tudo para os outros, não, desengane-se. O não, voluntariado de faz-se todo. para nós e depois Claro, para os outros. claro. E eu tinha muita dificuldade, enfim, culpa cristã, blá blá blá. E eu tinha muita dificuldade em pôr esse limite. Então sempre trabalhei muito e fazia muito voluntariado, muitas horas, às vezes ia trabalhar de direta. E, e a vida tem-me ensinado, e agora estar com os pacientes tem-me ensinado que se eu estou para tudo, não estou para ninguém. Claro. E, portanto, eu tenho que estar bem para as minhas pacientes. Eu tenho que estar bem, bom, tenho que estar bem para mim e depois tenho Claro. que estar bem para mim com Para elas. espelhar para os outros, claro. Sim, O que sim. não quer dizer, isso não me impede de poder estar para todas as outras pessoas. Agora, eu não posso, em bom rigor, estar da mesma maneira. Claro. E isso não faz de mim uma pessoa, nem pronto. Mas é aquela culpabilização. Sabes que uma das grandes, talvez a maior contribuição do Freud, acho eu, ou da teoria freudiana para o mundo, para esta cultura ocidental, porque foi a primeira vez que alguém tentou explicar o funcionamento do homem, o funcionamento psíquico do homem, sem recorrer a conceitos ou a explicações religiosas ou de um certo realismo mágico, digamos assim. E então eu lembro-me que o Voltaire tinha uma frase que era: se Deus não existisse, tinha que ser inventado. Porque de facto, até ao Freud, tudo era porque Deus queria, não é? Ainda hoje, enfim, não é? E eu acho que já não sei porque é que fui buscar isto, mas por causa da questão da culpa. E de facto, nós conseguirmos olhar para nós e conseguirmos colocar na nossa história e sem dizer que isto é pecado ou que foi porque Deus quis, ou porque sermos capazes de compreender também o nosso desejo inconsciente, o que é que está por trás das coisas que nós dizemos e que sentimos e que fazemos. Enfim, acho que é um processo complicado. É complicado no sentido de ser complexo. É complexo porque o ser humano é complexo, porque a nossa mente Claro. é complexa e é lenta, naturalmente, porque as coisas não são simples, e as coisas, quando não são simples nem simplistas, têm a sua complexidade e demoram tempo. Isto para te dizer que chega uma altura que nós temos que saber quais são os nossos limites. Se tu te puseres a dar aulas de borla, não é? Para os outros está ótimo, e para ti. Claro. Sim, sim. E o que não falta é nos consultórios estão cheios de pessoas que se esquecem delas. Sim, sim, sim. Claro. Não, olha, eu resolvi essa questão quando isto começou da quarentena e foi fácil. Percebi que o centro pastoral aqui dos Olivais precisava de apoio para a distribuição da comida aos idosos que estavam no centro de dia e que foram para casa. Epá, e de facto subscrevo integralmente. Aliás, pegando no nosso passado histórico, eu fui dos meninos do grupo da Ação Social da Católica, não é? Fazia parte daquele grupo da Católica e fui para a Guiné no verão, no longínquo verão de 97, trabalhar
no apoio à prisão e às aulas. Portanto, quando me perguntaram o que é que eu dei, eu já na altura tive bastante consciente que eu dei muito pouco e recebi muito mais. Porque depois esta questão do voluntariado, tu vais à procura de receber. Porque há uns que vão à procura de receber o reconhecimento, outros que vão à procura de receber o prazer. Eu confesso que embarquei nesta jornada do voluntariado nesta fase da quarentena, porque Pá, era porque urgente, sim, é porque tu era vês. urgente, era Claro, urgente claro. sair deste marasmo alucinante, não é? Em que estávamos todos a entrar, que não sabíamos muito bem. Olá, Rodrigo. Não sabíamos Porque muito isto bem o que é que íamos fazer. é tudo muito estranho, percebes? Tu queres fazer a tua parte. E repara, não estou a dizer que quem não quer fazer, não é uma boa pessoa, não é isso que eu estou a dizer. Claro, Cada um evidentemente. faz o que Cada um quer. reage conforme pode. É o que acontece com Exatamente. a Agora, pessoa. quem já vem desse sítio, não é? Quem já vem desse sítio de voluntariado e de querer, ou tem vontade, é claro que esta ocasião pá, é só o que pede, não é? Até Claro, pessoas que se claro. calhar nunca lhes passaram pela cabeça deram por si nesse registro. Mas curiosamente diminuíram o apoio voluntário, não é? A comunidade de Vida e Paz viu-se aflita e as outras Foi? comunidades e associações viram-se aflitas porque a malta obviamente que Estava ficou com medo. assustada e com Pois. medo do contágio e pronto, e pôs tudo a andar e ninguém quis. Bom, o meu Hum. trabalho é simples, é fazer a distribuição da comida, portanto, Hum. devidamente com o escafandro vestido, portanto faz a volta e está feito. Mas de facto é gratificante. Agora vale Eu o que vale. escolhi fazer voluntariado como profissional, digamos assim, um voluntariado mais profissional, no sentido em que usei a minha profissão para o voluntariado, mas com regras, com limites, até porque não é possível ser de outra maneira. Se calhar, mal comparado, tu podes dar 20 aulas que a pessoa, se calhar, ao fim da 20ª aula vai estar melhor. Eu, Pois se dei, fazer sessões sim, sim, gratuitas, o dei, setting analítico e terapêutico tem regras e elas não existem claro, de balde. Elas claro, existem por uma razão e é fundamental, não é importante. Elas têm que existir e, de facto, claro. consultas de borla Não é a tua praia, não é? não é a minha praia nem deve ser a de ninguém. Claro, Estou a dizer assim num contínuo. Já cometi esse erro e até com pacientes, não resulta. As pessoas têm que sentir que aquilo é um compromisso e é um compromisso que elas fazem consigo mesmas e com o seu terapeuta. claro, E dentro desse compromisso é também um compromisso financeiro, porque no outro lado está uma pessoa que está a trabalhar. claro. Não é conversa de café. Se fosse conversa de café, Estávamos aqui. estávamos aqui, não é? Na boa. Agora, como não é, não pode ser gratuito, naturalmente. Pois eu foram 15 dias de março e daí para a frente para Hum. se garantir que de facto as pessoas sentem que, pá, que há qualidade no trabalho e que há profissionais que têm que nós assegurar que aquilo para o qual trabalhamos é Hum. reconhecido e as pessoas terem a certeza que há ali um trabalho feito com rigor e com Mas qualidade. olha, a tua área, nós já falámos sobre isso, eu lembrei-me agora que a área do exercício físico, lembro-me quando estavas a abrir, quando vocês estavam a abrir o Live Center, dizer que pá, devia haver um psicoterapeuta, alguém ligado à saúde mental em cada ginásio, em vez de porem lá aqueles nutricionistas da treta, deviam era pôr alguém credenciado, ligado à saúde mental, porque as questões do corpo são fundamentais. Bom, na psicanálise ganham um simbolismo diferente, mas elas são fundamentais às do corpo. Bom, no caso do exercício físico, estamos a falar essencialmente de questões do peso, não é? E as questões do peso, à exceção de um peso que vem de alguma patologia, não é? Muitas vezes são questões de psicopatologia, não é? São questões do foro psicopatológico e quando não são do foro psicopatológico, são muitas vezes do foro emocional. Lembro-me de falarmos sobre isto e eu fico sempre pasma com os serviços que os ginásios prestam, tentam inventar-se a toda a hora e ainda não há ninguém que lhes tenha soado que se calhar ter lá alguém ligado à saúde mental possa ser uma mais-valia, não é? Pois, eu vou-te dizer, eu acho que genericamente até podem achar, e acabou de entrar há pouco tempo também uma referência deste mundo do exercício da saúde, o Rodrigo Ruivo. E
Porque, desculpa, é que saúde é tudo. Não há saúde física e saúde mental. Saúde é tudo. Eu Não é? percebo, mas repara uma coisa, Silvia. Ninguém, e tu saberás melhor do que eu, a Isabel concorda, eu também concordo. Mas as pessoas mentem nas avaliações iniciais, com a nutrição, da mesma maneira que mentem nas confissões com o padre, não é? As pessoas genericamente mentem porque aí está, como tu dizias e bem há pouco, têm muito medo de ir à profundidade das emoções, não é? De se exporem nas emoções. Portanto, há apegos emocionais à comida e tu saberás melhor do que eu. Portanto, eu não quero entrar aqui naquela conversa New Age outra vez, mas as pessoas comem. Não, claro que há. Comem ou deixam de comer para aplacar ou controlar alguma coisa. Exatamente, ou porque têm um problema para resolver com a mãe ou com o pai, e então comem menos ou comem mais, ou não comem nada ou comem compulsivamente. O que é que achas que estamos todos a enfardar agora ou muitos de nós estão a enfardar? Bem, estamos todos aqui a comer a nossa ansiedade, e o nosso tédio e o nosso medo. Claro, evidentemente. E isso não é saudável. Eu até posso aceitar que seja legítimo, mas não é saudável. Não, legítimo não. Saudável não. Nós profissionais do exercício, do movimento, estamos obviamente a dar o melhor que podemos. Agora, também posso aceitar que haja uma grande falta de maturidade da grande maioria dos profissionais da área do exercício, porque o foco está direcionado ao movimento, não é? E tudo se resolve com o movimento. Claro, mas houve cada macaco no seu galho. Não se pode pedir a um profissional do exercício que seja psicoterapeuta, não é? Com certeza, mas os gestores e donos dos negócios, sejam os grandes cadeias de ginásio, sejam os micronegócios como o nosso, e o nosso não é um ginásio, como eu faço questão de frisar desde da primeira hora, não é? Têm muita dificuldade e sentem-se melindrados em abordar estas questões do foro psicoterapeuta, porque as pessoas dizem logo, mas eu não sou maluco, eu não estou maluco, não é? Sim, isso é a minha luta. Sim. Pronto, não é? E eu, como assumo sem problema, quando percebi que antes de ficar maluco precisava de ajuda, não é? Então bora lá tentar resolver os problemas, porque todos nós temos problemas com o pai e com a mãe, e todos nós temos questões nossas, e antes de ficarmos malucos vamos tentar resolver as questões. E considero que estou a tentar ser uma pessoa que me faça menos mal a mim. Portanto, não é ser melhor pessoa, é que me faça menos mal. Porque se eu conseguir magoar-me menos, eu garantidamente vou magoar menos os outros. Isto é a minha interpretação. Não sei se concordas, não, mas também, olha, não estás a dar consulta, porque eu vou ter que... Pois, não posso concordar. Também não estou lá para concordar ou discordar. Se eu conseguir procurar construir-me de forma melhor, vou conseguir lidar com os outros de uma forma melhor. Com menos angústia, com menos raiva, com menos esmagado, tentando transmitir ao outro seja lá o que for. Portanto, os ginásios eu subscrevo e podemos pensar nisso, minha cara. Podemos pensar nisso, porque neste tempo da quarentena podemos pensar em muita coisa e desligamos agora aqui nesta nossa conversa e vamos já para uma conversa privada. Eu concordo, subscrevo. A grande questão, olha, faltam-nos 2 minutos para nos calarem o pelo. Queres entrar a seguir para mais 5 minutos para a despedida? Vamos embora. Pronto, isto quando acabar cortam-nos o pio. A Marta depois grava isto e depois vamos fazer aqui uma videoteca, mas para não estarmos aqui à pressa. Agora, eu entendo que são tantas áreas, não é? São tantas áreas. Os americanos nisso são óptimos a criar denominações e há uns anos esta parte que vem a falar do wellness coach, não é? Não do coach, do coaching que nós estamos habituados, mas do coach enquanto o que conduz a carruagem e lidera os cavalos, não é? O cocheiro, digamos assim, que orienta as pessoas. E nós, desta área do exercício, recebemos as pessoas de tantas formas efetivas, com tantas coisas, que vêm à procura de uma solução em nós, no movimento, e que depois nós não conseguimos resolver tudo e as pessoas sentem-se defraudadas e vão-se embora. Não é? Este é o problema eterno da retenção, não é? que trabalha paredes meias com a questão financeira. Não é? Portanto, as pessoas vão ao ginásio, compram um serviço de treino personalizado, o PT diz-lhes que vai fazer maravilhas, mas a pessoa, se tiver dinheiro, está lá 3 horas comigo a fazer PT por semana, mas está o resto das outras horas todas sozinho, no convívio social e nas suas
frustrações diárias. Portanto, eu não consigo controlar o que ela vai comer. Se eu disser, epá, você a partir de Pois, agora... a ideia também não é que ninguém controla, a ideia é que a pessoa perceba, por exemplo, porque é que ela come ou porque é que não come. Claro, ou porque Mas come isso é outra demasiado. dinâmica. Claro, olha, Eu isto tenho uma paciente, vai-nos acabar em vai-nos 10 acabar. segundos. Isto vai apagar e nós voltamos a entrar. Não saia do seu lugar. Nós voltamos já. Nós voltamos já. Olha, já cá estou outra vez, espero que a Sílvia não se tenha esquecido, que é só voltar a entrar, mesmo para a despedida. Vamos tentar perceber onde é que anda a Sylvie. Sylvie deve estar mesmo a entrar. Está aqui alguém do privado Live Center que eu não sei porque é que entrou. Alô, alô. Então, Marta, Tu, Gui. já cá estamos. Pronto, voltamos. Tivemos uma pausa publicitária Sim. e, portanto, voltamos. Estava a dizer que tenho uma paciente que está no oposto, não é? Que tem ortorexia. E isso é? É uma variante da anorexia, que são pessoas, e isto está cada vez eu não estive a ler um paper sobre isso, está cada vez mais disseminado. São pessoas que têm uma obsessão com o exercício físico e com tudo o que é natural. Não é com o exercício físico, é com tudo o que é natural e saudável. Okay. Onde se inclui, para tu teres noção, o trabalho é feito com ela, com o psiquiatra dela e com um outro médico. Não interessa, derivado de problemas que ela, entretanto, físicos que ela, entretanto, teve. E é uma pool de médicos que trabalha com ela, e eu, que não sou médica, que sou terapeuta dela, e o nosso esforço inicial era conseguir que ela só treinasse uma vez por dia. Ok. Portanto, isto é o outro. Quantas vezes por Três. dia? Três. Quantas? 3 vezes por dia. 3? Ok. Sim. Tipo triatleta. Sim, só que não é atleta e depois, obviamente, acompanhado com uma dinâmica alimentar muito, muito restrita. E, portanto, as questões do exercício não são só as questões do exercício, não é? Como nada é só aquilo que é. E, portanto, o que eu sinto é que muitas vezes a questão do exercício não é que esteja errado, o modo como ele é apresentado, enfim, do meu ponto de vista que não sou da área, estou só a falar como utilizadora, mas fico sempre espantada como é que a Isabela há pouco estava a dizer que quase todos os obesos têm problemas emocionais. Eu acho que depende do grau de obesidade, mas eu diria que alguém bastante obeso tem ali algumas questões que deveriam ser vistas. Isto estou a falar, obviamente, é uma generalização, mais uma vez, é só para efeitos desta conversa. Isto não é científico, o que interessa é cada um e cada pessoa. Mas sinto que é uma vertente que falta, estás a ver? Da mesma maneira que tu podes, num ginásio, teres direito a X sessões de nutrição, porque é que não há de ser noutros moldes, porque uma psicoterapia não são consultas de nutrição, noutros moldes isso poder ser não como um serviço oferecido, sim, às pessoas, olha, se se inscrever tem isto, e um dos istos era alguma coisa ligada à saúde mental, porque depois o que acontece é que as pessoas andam lá, como tu sabes, de PT em PT, e era aquilo que estavas a dizer há pouco, mas depois aquilo pouco lhes faz, porque elas continuam sem perceber porque é que comem, ou porque é que deixam de comer, ou porque é que se sentem sempre mal com o seu corpo, ou porque é que, apesar de serem impecáveis, olham para o espelho e veem uma pessoa 3 vezes o seu tamanho. Portanto, isto não é do foro físico. Elas podem estar uma vida inteira num ginásio que vão sentir sempre estas coisas. Sim, e o que eu sinto é que é um ciclo que não se fecha. O mesmo acontece com os homens e temos um exemplo recente de uma celebridade que chegou ao ponto a que chegou, não é? Portanto, temos vários... Quem? O rapazito, o Ângelo, não é? Ah, sim, sim. Pronto. Há pouco tempo, já não sei a propósito, numa conversa, foi público. Epá, não te sei dizer, ainda hoje falei disso. Me perguntavam o que é que eu achava
dos corpos esbeltos. Aliás, foi hoje nas gravações que fizemos, aliás, passando a publicidade, do lançamento dos vídeos meus do Lidl. Portanto, já começámos também numa reação a esta quarentena e hoje formalmente demos aqui o pontapé. As filmagens Boa, parabéns. do novo formato dos vídeos do Lidl, que vão começar a partir da próxima semana, e a produtora falava da questão de exatamente este culto exacerbado do corpo. Não é? Eu estava-lhe a dizer, de facto é importante que as pessoas se aceitem e que se cuidem de uma forma o mais equilibrada possível. Porque tens muitos corpos que são de facto maravilhosamente belos nestes cânones da beleza estereotipada, mas que as cabecitas não estão de todo a funcionar, não é? Sim, mas quando tu dizes é preciso que as pessoas se aceitem, a questão é que eu acho que se as pessoas conseguissem aceitar não sofriam, não é? Mas é esta coisa destes tempos novos, sabes, que me causam muita comichão. Em que, sabes que antigamente, na altura do Império Romano, quando um general vencia, ele conquistava o país, não é? Chegava à capital e era concedido o triunfo. E ele lá ia lá com a esquadrilha dos carros, ia à frente, e toda a gente gritava e aclamava. E havia sempre um tipo que ia sempre ao lado do general. Era um tipo que ia com um pau e com uma estopa na ponta, que no auge daquele entusiasmo ele acendia a estopa, que aquilo ardia rapidamente, e ele dizia sic transit gloria mundi, que é assim vai a glória do mundo. E para que é que aquilo servia? Eu acho que é uma espécie de um requinte civilizacional que servia para que, no fundo, para anunciar a chegada de um novo poder, mas para lhe pôr também os pés no chão. E eu acho que a civilização tem uma sabedoria, o homem tem uma sabedoria inata e antiga, que nós, nestes tempos de hoje, em que tem que ser tudo rápido e tutorial, nos esquecemos que temos. E eu irrita-me esta história tens aí uma coisa que não queres sentir? Então, olha, respira fundo, faz meditação. Como se a pessoa se conseguisse livrar daquilo que sente, fazendo meditação e respiração, se fosse assim tão simples, se calhar ninguém tinha problemas, não é? Estávamos todos bem. E, portanto, cada pessoa reage às coisas com aquilo que é, não é? Cada pessoa reage como reage porque tem uma história, não é? E está a reagir com aquilo que é e com a história que viveu. E, portanto, quando se diz, e muitas vezes diz, a psicanálise é só navegar nos traumas, é só navegar nos traumas e no passado. É navegar no passado que se faz presente. É verdade, olha lá quem? Sim. Nós trabalhamos no passado que se faz presente, não é? Se o passado não aparecesse no presente, não havia esta questão. E o que eu sinto é que muitas vezes as questões da saúde no geral, e agora em específico da saúde mental, são tratadas assim. É um bocado como os psiquiatras. Estás nada contra os psiquiatras nem contra a medicação, mas acho que isto às vezes a malta abusa um bocado, basta ver o número a meditação e a medicação. As duas, nada, não tenho nada nem contra uma nem contra a outra. Embora eu acho que a meditação possa ser tomada em doses maiores do que a medicação deve ser mais controlada. E eu sinto que é do género, não gostas disso que estás a sentir, então olha, toma lá aí um comprimido e que isso vai disfarçar aí o que estás a sentir. Mas então, e a pessoa? Não é? Então e de onde é que aquilo vem? Está a sentir aquilo porquê? Mas de onde é que aquilo vem? E como é que é? Posso partilhar uma coisa contigo? Força. Posso partilhar e vamos ter que fechar. Aqui há muitos anos, quando eu abri o restaurante, o Paladar Zen, que ainda continua a funcionar, felizmente, e não quero passar publicidade, a coisa correu ali mal porque tive um diagnóstico de leucemia. E durante um ano a coisa andou ali um bocado complicada, mas tudo se resolveu e foi um erro diagnóstico. Mas aquilo conduziu ali a
essa dificuldade na profundidade da análise, não é? Da Uhum. análise de ir de remexer e chafurdar nas dores. E aconselharam-me um psiquiatra brilhante, e também não tenho nada contra, porque também não tenho conhecimento para avaliar. E eu fui à consulta em Lisboa, em uma dessas avenidas de renome, e paguei uma pipa de massa na altura, um dinheirão, quer dizer, se um gajo já estava mal e depois de ter pago o que paguei, ainda fiquei pior, não é? E levei, trouxe um receituário de material para tomar que aquilo nunca mais acabava. E fui-me aviar daquilo à farmácia e quando saí, por curiosidade, se calhar aqui o meu alter ego mandou-me ler a bula e uma das bulas dizia possível perda da libido. Olha, foi remédio santo para nunca mais não emborquei um único comprimido daqueles. Pensei, isto está difícil. Se é assim. Entenda-se que não eram questões do foro físico-sexual, mas de facto eram questões mais profundas. Mas tive essa percepção e essa consciência de tu tens que aprender a lidar com isto. E por muito que te custe a enfrentar estes medos, não é? Estas dúvidas, estas questões. E não estou a desconsiderar quem o faz, porque não tenho habilitações para tal. Mas prefiro a meditação com mais dose do que a medicação, sem sombra de dúvida. Certo. Mais uma vez, acho que tudo tem o seu grau. Dizer a uma pessoa que está deprimida, faça meditação e respire fundo, ou uma pessoa que tem ansiedade, faça meditação que isso passa. É borderline até um bocado... vou dizer só que é ignorante, que é para não dizer outras coisas. Claro, evidentemente que sim. Olha, não penso nisso, vai em frente. Pois, está bem, então põe cá tu nos meus sapatos a ver se consegues. Pode estar como o outro, estávamos à beira do precipício e demos o passo em frente, não é? Pois, exatamente. Às vezes é preciso ir ao fundo, não é? Às vezes é preciso a pessoa deixar-se entristecer para perceber, para conseguir transformar o que aí está, a razão que entristece, noutra coisa que lhe seja mais útil. Então, também esta história... Diz. Aqui há uns anos perguntavam à irmã, a irmã bastante mais nova de um amigo meu de infância, que teve uma irmã já com 14 anos, e perguntavam à irmã se ela gostava mais do Sol ou da Lua, e ela respondia que era o eclipse. Não dá para gostar só do eclipse, para não? Não, eu acho é que lá está. Porque é que ela tinha que gostar do Sol ou da Lua? Ela se calhar podia gostar dos dois. Porque é que nós só temos que gostar de estar alegres? Claro, não estou a dizer que agora temos que gostar de estar tristes, mas porque é que só podemos aceitar as coisas da alegria e do prazer e dos seus derivados? Se estamos tristes, porque é que agora temos que estar nesta fona de estarmos em casa, de termos que ser todos altamente produtivos? Quando na verdade isto que nos puxa é para uma tristeza, para uma angústia, para uma depressão aqui não clínica, não é? Para este traço, para podermos estar não deprimidos, mas depressivos, que é uma coisa diferente, que é este estado um bocadinho mais para dentro, mais consigo mesmo, não é? Mas que lá fora está tudo espetacular no mundo, para estarmos aqui felizes e contentes? Não está. Portanto, se calhar é normal que haja dias que a gente esteja assim um bocadinho mais na merda, não é? É o chamado de estar na merda, acho que é o termo técnico. Vai lá. Eu ficava aqui a noite toda, porque temos depois falamos recíproco, quer dizer, recíproco, acho eu, sei lá. Claro que sim, armado em egoico. Ainda bem, é sinal, é bom sinal. Exato. É sinal de qualquer coisa. É sinal que, olha, é sinal que estás vivo, em primeiro lugar. É sinal que tens, olha, que existes. Depois, quais são os graus da coisa? Se é mais para a esquerda, se é mais para a direita, isso são outros 500. Agora é o quê? Vamos todos deixar de ser pessoas? Vou deixar de ter ego. Não, vou pôr o meu ego no bolso. Está bem, então boa sorte com isso. Claro. Mas isso era outra conversa. Olha, minha querida, gosto tanto e espero em breve que nos esborrachemos nos Com abraços. certeza, com certeza. Espero que esteja tudo bem. Sim, obrigada pelo convite, gostei muito desta conversa. Vamos todos ficar bem. Isso é outra coisa que eu fico doente. Olha, mas... o Pedro Tavares não foi teu colega de curso da Católica? Foi da turma, mesmo de turma. Exatamente. Olha, acabou de assinar. Beijinhos, Pedro.
E um abraço, Pedro. E vamos todos ficar bem. Vamos todos ficar como cada um tem que ficar. Isso é certo. Olha, em breve voltamos a uns abraços. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Tudo a correr bem. Beijinhos a todos os que Aí em casa estiveram. continuo também com os hashtags quarentena, porque nós precisamos. Agora vai entrar em repouso e depois voltará. Ah, é? Um beijinho muito grande. Obrigado. Beijinhos. E falamos amanhã por causa dessa questão, mas vou-te ligar mesmo. Sim, tá sim, bem? liga, até porque eu estou a desenvolver um projeto com as empresas. Liga. Boa. Então, olha, perfeito. Amanhã ligo. Tá bem? Tá. À tarde, Um beijinho. tá? Sim. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau.